E eu queria começar o programa de hoje fazendo uma pergunta um pouco que acenando para o programa sobre a proclamação da República. A gente discutiu lá que a crise da República ela se estende, começa depois de 89, ela se estende em algumas décadas. Eu queria saber se o tenentismo ele pode ser considerado a última, talvez a última etapa dessa crise da República ou uma nova etapa de uma crise que depois termina com a República Velha. Porque, só para contextualizar, né, a gente tem envolvimento aí do Marechal Hermes, da Fonseca, e de várias figuras também dos militares, né, que era uma força bem progressista já na proclamação da República e ainda durante um tempo. Na realidade, nós, com o tenentismo, nós estamos diante de uma nova etapa política. Tá? A etapa política da proclamação da República ela se encerra com a destruição da organização da esquerda militar no Brasil pelo Prudente de Moraes, depois do atentado contra o Prudente de Moraes, que matou o ministro da Guerra. Né? Quer dizer, deram um pretexto assim extraordinário. A partir daí, politicamente se consolida a chamada República Velha, ou seja, o domínio das oligarquias. O acontecimento inicial do tenentismo, que é o levante do Forte de Copacabana, ele é de 1922, quer dizer, quase 2 décadas depois do fim dessa crise aí. Agora, há uma ligação entre uma coisa e outra, porque a própria candidatura do Hermes da Fonseca era um protesto do setor militar contra a República Velha. Ele não era um candidato oficialista. Ele era um candidato, digamos assim, dissidente, né? E muitos militares, principalmente militares jovens, viram nele, né, a perspectiva de um governo diferente. Porque o governo da República Velha era uma avacalhação total, né? As famosas eleições sistematicamente fraudadas, aquele negócio todo. Então, o tenentismo ele tem uma ligação com esse movimento anterior, mas é uma ligação, digamos assim, mais difusa, não é uma ligação direta. Ele vai aparecer como um protesto. É o mesmo movimento, num certo sentido, é a luta contra a oligarquia, mas numa etapa política diferente. E por que são os militares que estão encabeçando esse movimento, né? Você falou da questão do voto, né? Uma das reivindicações do movimento era o voto secreto, né? O fim do voto de cabresto. Isso é uma reivindicação mais civil do que militar. Por que são efetivamente os militares que estão na frente dessa luta contra a oligarquia da República Velha? Bom, nós temos que entender aqui que há digamos assim, um certo padrão, né, nesses levantes militares. Esse não é um caso único. Há muitos casos de levantes militares, inclusive até os dias de hoje. Veja-se o levante militar liderado pelo Hugo Chávez na Venezuela. Os militares, eles têm uma vantagem que primeiro, eles são uma organização, né? Eles, se você encontra o movimento político em geral num estado amorfo, quer dizer, sem contorno, sem organização, fundamentalmente, os militares acabam oferecendo essa organização, porque eles já são uma organização. Mesmo que você seja um dissidente dentro das Forças Armadas, né, você vai fazer um movimento com base na organização das Forças Armadas. Esse é o primeiro elemento. Quer dizer, indica a ausência de um movimento político estruturado. Segundo lugar, né, os militares eles têm uma vantagem sobre os civis, que é que eles têm o treinamento, né, o profissionalismo da ação armada, o que é muito importante para toda ação política. Quer dizer, você promover aí um levante contra um regime político
A partir dos civis, vai ser necessária uma organização muito grande para você conseguir isso daí. Mas a partir dos militares é muito mais fácil. E depois, em determinadas épocas, os militares eles congregam aí setores da juventude que ou têm uma visão política anterior à entrada nas Forças Armadas, ou adquire dentro das Forças Armadas essa visão política. Né? Então, é uma coisa mais ou menos natural. Nós temos muitos exemplos na história disso daí. Né? Um dos mais famosos é o exemplo do movimento dos coronéis no Egito, com o Nasser. Mas é muito comum. Na Líbia aconteceu isso daí, né? No Iraque, na Síria, todos esses países do Oriente Médio, eles tiveram esse tipo de movimento militar. Né? A Turquia teve o seu movimento de oficiais militares, nacionalistas e tudo mais. Bom, um dado também importante é o seguinte, dentro das Forças Armadas, sempre, em todas as épocas, né, dada a especificidade do que são Forças Armadas, você tem também um culto do nacionalismo, é um culto abstrato em geral. Né? É assim, a pessoa defende a nação, mas você não sabe direito o que é defender a nação e muitas vezes isso daí acaba sendo apenas uma formalidade. Né? Põe a bandeira, canta o hino, né? Aquele negócio todo. É uma coisa formal. Mas para os jovens militares isso daí se transforma com uma certa facilidade, em épocas de crise, numa ideologia nacionalista de verdade. E eles se propõem a agir sobre essa base. Né?